Olá! A Comissão da Verdade, criada em novembro do ano passado para apurar violações aos direitos humanos no período de 1946 a 1988, ainda não teve os nomes de seus componentes designados pela presidenta Dilma Rousseff. Na Câmara, a Subcomissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, criada pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, fez sua primeira reunião a portas fechadas, o que gerou protestos do deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Ele é nosso convidado para falar sobre o tema. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela oportunidade de mostrarmos um outro lado do que foi o período militar. Deputado Jair Bolsonaro, a primeira coisa que eu quero lhe perguntar sobre essa Comissão da Verdade é qual é a expectativa, principalmente do lado dos militares, em relação aos membros a serem designados pela presidenta? Olha, todo e qualquer historiador isento, que são a maioria, eles dizem que a comissão já nasce viciada, ou seja, ela não terá qualquer isenção, ela não terá qualquer imparcialidade. Por quê? Só um lado vai indicar todos os seus 7 integrantes. O nosso lado não tem direito a indicar um sequer. Então, uma comissão que não vai apurar a verdade, vai apurar o que interessa para eles. E como já começou bem a pré-comissão, tratando nesses dias aqui, que serviria essa pré-comissão para assessorar a Comissão da Verdade, começou com portas fechadas, sessão secreta. Eu te pergunto, uma sessão secreta até para fazer alguns ajustes administrativos seria até normal. Agora começou ouvindo 3 pessoas. 2 ex-militares e 1 civil. E eu estive presente, o que, quando adentrei a comissão, já causou um mal-estar, porque ela era 100% chapa branca. E continua sendo chapa branca. Eu costumo dizer que eu não sou convidado nessa casa nem para velório. E eles querem agora me constranger, de modo que eu não participe de outras comissões, ameaçando novamente com processo de cassação. Eu já perdi as contas quantos processos eu respondi aqui. Nenhum por corrupção ou da pancada em quem quer que seja. Todos é por opinião e palavras. Só falta eu responder processo por votos aqui dentro, porque eu não tenho votado com o governo há muito tempo. Deputado Jair Bolsonaro, a comissão, essa subcomissão que começou os trabalhos agora na Câmara, ela diz que qualquer pessoa pode se manifestar na comissão, é só se inscrever e dar o seu depoimento. Sim. Como é que os militares estão vendo? Não seria uma oportunidade dos militares irem lá contar a sua versão dos fatos? Olha só, não é bem assim. Eles estão fazendo agora, isso é conversa para boi dormir. O grande problema da Comissão da Verdade, que tem uma lei, essa aqui onde a presidente vai indicar seus 7, que tem um dos seus artigos que é dever do militar colaborar. Então, olha só, nenhum bandido tem o dever de fazer prova contra si ou testemunhar contra si. Longe de sermos bandidos, nós somos heróis que salvamos o Brasil de uma ditadura do proletariado. Até porque o pessoal que estava aqui, na luta armada, era financiado por Fidel Castro. E queria achar que Fidel Castro está preocupado com uma ditadura aqui e queria impor um comunismo, isso nenhum débil mental vai acreditar nisso daí. E se nós não colaborarmos, nós estamos sujeitos, sim, a punições administrativas. Ou seja, o regulamento disciplinar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele diz que se aplica a estes as punições aos militares reformados, os da reserva e os da ativa. Ou seja, pode, no primeiro momento, ao comparecermos lá, e a comissão dizer que nós não estamos colaborando, ser notificado o ministro da Defesa e ele emitir junto aos comandantes de força uma decisão para nos punir administrativamente, que pode, no caso de um oficial, no caso de uma reincidência, ser submetido a uma perda de posto e da patente junto ao Superior Tribunal Militar. Então a punição disciplinar há para nós de 2 formas. Se nós formos e não colaborarmos, ou seja, não falarmos o que eles querem ouvir, ou se não formos, que estaremos descumprindo o dispositivo da lei em vigor. Mas o deputado Jair Bolsonaro, o ministro Celso Amorim afirmou recentemente que essa comissão ela não tem um caráter revanchista porque ela integra a lei da anistia. E essa lei já anistiou policiais e militares que participaram da ditadura. Como é que os militares, qual é a preocupação então dos militares? Primeiro que eu repilo a palavra ditadura. O nosso povo não sabe o que é ditadura. Esse mesmo Celso Amorim vive com seus colegas do Executivo saudando e elogiando Fidel Castro, uma das ditaduras mais longas, né, e covardes que nós temos por aí. Agora o ministro Celso Amorim fala que não há punição. O que ele acabou de fazer quando tomou conhecimento do manifesto do presidente de clubes militares do Rio? Determinou a punição de quase 100 militares, de imediato, de forma autoritária.
Ué, diz que a comissão não quer punir, ele manda punir 100 oficiais que assinaram um manifesto, inclusive o manifesto não tem nada demais. Tá? Ele entra em contradição. O ministro Celso Amorim faz um jogo de palavras. Você quer ver uma coisa importantíssima? Na comissão ante a portas fechadas, você não pode, uma comissão da verdade está de portas fechadas. Os 3 depoentes. Um falou o seguinte, que estava na guerrilha, no Araguaia, com medo. Quem não estava? Era sargento do Exército. Todo mundo está com medo. Eu estaria com medo se estivesse lá também. E ele falou que o Exército estava preparado para a guerrilha. Verdade. Verdade. Daí a pergunta, se ele estava com medo, o outro lado estava preparado para a guerrilha, onde nem mesmo os militares das Forças Armadas não estavam, esses foram treinados onde? Onde vem a resposta, onde viria a resposta que a presidente não deixou que eles emitissem. E eu disse lá e digo aqui agora, foram treinados em Cuba, na China, basicamente, e na Coreia do Norte. Países que nunca admitiram liberdade em seu solo pátrio. E essas pessoas foram treinar lá o quê? Como fazer guerrilha, atos de terrorismo, sabotagem, bombas, sequestros, torturas. E agora, para outra pergunta importante, né? Foram aprender isso para aplicar onde aqui no Brasil, em especial junto a inocentes. Então você vê uma série de contradições. Se essa audiência desses dias passados fosse público, pode ter certeza que estaria sepultada a Comissão da Verdade hoje em dia. Deputado Jair Bolsonaro, recentemente o Ministério Público decidiu denunciar à Justiça militares que teriam cometido crimes nessa época do regime militar por entender que a anistia não beneficia crimes continuados como de sequestro. Como é que os militares estão vendo essa posição do Ministério Público? O militar não é jurista, ele defende a Constituição, está preso a ela. Nós não entramos nesse pequeno detalhe, nós cumprimos ordens. Tá? Então essa questão fica a cargo do Judiciário e eu simplesmente digo uma coisa. Né? Primeiro que o juiz lá não aceitou a denúncia do Ministério Público do Pará. E a outra é que o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, decidiu que a lei da anistia é válida. Não tem que ficar querendo dar volta nisso. Pode ter certeza de uma coisa. A fé está para o católico, como a verdade está para os militares. Em se abrindo tudo, eles têm muito mais a perder do que nós. Porque tem muita gente no Executivo, mais variados cargos, que participaram de atos horrendos em nosso país, como carro-bomba que matou o soldado Mário Cosel Filho em São Paulo, lançado pela VAR Palmares, como a tortura e execução do tenente Alberto Mendes Júnior no Vale do Ribeira. Como, por exemplo, não está previsto aqui se apurar isso daqui, porque está previsto apurar o que interessa para eles. E eu gostaria que essa comissão fosse mais avante e apurasse tudo, como, por exemplo, o sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel. O PT, tão zeloso com as questões voltadas aos direitos humanos, faz de tudo para que a tortura e a execução dos prefeitos Celso Daniel não venha à tona. Nós queremos essa verdade também. Está vendo que nós não temos medo da verdade? Eles têm medo, tanto medo que eles têm, que eles querem indicar os 7 e fazer sessões secretas. Quando interessar na ação secreta um depoimento bom para eles, o que eles fazem? Daí eles fazem uma sessão pública, chamando a imprensa e fazendo o seu circo, o seu carnaval. Deputado Jair Bolsonaro, só para encerrar que nosso tempo é curto, como é que o senhor está vendo essas manifestações da sociedade brasileira em relação a pichações em casas de militares que têm acontecido? Primeiro que não é a sociedade, é a mesma garotada, tá, que no passado foi aliciada para ir para o Araguaia. Muitos morreram combatendo conosco, acredito que a maioria morreu justiçado por eles. Quando a garotada chegava lá e viu que era a realidade de uma guerrilha e queria sair ou desertar, o próprio pessoal da esquerda justiçava. Então essa garotada está sendo usada de novo. Você pode ver, a Uni não calou a boca. Pagou, a Uni calou a boca. Então, eles estão pré-julgando e já estão condenando as pessoas. Agora, imagine se você, o que está ouvindo aqui, fosse filha, o filho, o neto de um desses militares. O constrangimento a isso tudo. E nós não temos como falar o que aconteceu. Como muitos de nós foi torturado por eles no passado, foram executados. Você vê uma foto há pouco tempo aí, de uma pessoa sendo julgada, os 2 oficiais estão com a mão no rosto. Eles não estão com vergonha, não é ditadura envergonhada, eles estão com a mão no rosto porque os grupos terroristas, caso tivesse acesso à foto daquele oficial, as suas famílias estariam correndo risco de morte. Então isso que nós queremos levar avante numa comissão, caso ela fosse isenta. Dessa forma, nós ficamos tolhidos em dizer a verdade para quem inclusive tem o poder pela lei de tornar secreto esses depoimentos e o povo não tenha conhecimento do que aconteceu ali. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigada por sua
presença aqui na TV Câmara e volte outras vezes. Vamos voltar assim. E você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, também pela Rádio Câmara, um grande abraço. A gente se vê em breve.